também cumprimentar a Propuc pela realização dessa atividade, né, pelo convite para que fôssemos promotores, como Frente em Defesa do Povo Palestino, mais uma parceria em defesa da causa palestina e na luta do povo palestino. Que bom. Quero saudar o nosso amigo palestino Abdallah, né, e Baby, Arlosala. E boa noite. Eu não pretendo me prolongar muito, mas eu gosto de falar bastante, eu vou tentar não fazer isso para a gente poder ter espaço para o debate. Em primeiro lugar, assim, quero dizer que somos também pelo fim da ocupação na USP, né? Estamos nessa luta juntos, né? As lutas por justiça aqui têm que nos mobilizar sempre e seguimos também apoiando os estudantes da USP contra essa barbárie e essa ocupação da PM em qualquer universidade. Foi citado também, vou falar rapidamente, vou deixar tempo para o debate sobre as revoluções no mundo árabe, mas esse é um motivo de grande esperança dos palestinos, né? As revoluções que começaram na Tunísia e como um efeito de dominó passaram por diversos países, né? Egito, Líbia, Bahrein, Iêmen, Síria agora, né? E essas revoluções nos trazem muita esperança de mudanças na geopolítica da região, mas eu vou deixar esse espaço maior para debate aqui, que eu sei que tem ideias conflitantes que a gente pode trazer para o debate. Com relação ao apoio do governo brasileiro, né, na campanha do Estado palestino, que foi falado também aqui, também a questão dos 2 estados, né, essas questões também eu gostaria de deixar para o debate para poder pontuar o que eu vim trazer aqui como fala aqui. Mas eu acho que passa pelo Estado palestino que queremos, né? Um Estado palestino que inclua todos os palestinos, inclusive aqueles que estão na condição de refugiados, que são a maioria. Então, por isso acreditamos que nós temos que ter justiça plena. E justiça plena só se realiza numa Palestina histórica, só para pontuar, né? São 4,7 milhões de refugiados vivendo em campos de refugiados, né? Estima-se que somada a essa população haja 8 milhões, no total 8 milhões na diáspora, né? Dessa população na qual eu me incluo, meu pai se inclui, né? E nós acreditamos que não pode ter divisão do povo palestino. Uma solução justa tem que contemplar todo mundo, porque essas pessoas vivem diariamente o sentimento de fragmentação das famílias, o sentimento de não pertencer, né? Foram expulsas e sofrem o drama palestino, também a tragédia palestina. Entendemos que pode ser um alívio ter uma solução de desocupação de Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental, mas para nós essa é uma justiça relativa, né, que nós acreditamos que não resolve o problema. O problema tem que ser resolvido pensando em toda essa população palestina de forma unificada como um todo. Mas isso a gente pode debater melhor depois, né? Além do mais, essa questão aí dos 2 estados não contempla o direito de retorno, e o direito de retorno é inalienável e negociável. Nosso amigo Abdallah fez um convite para a gente ir para Belém em abril de 2012, e eu quero dizer a ele, em particular, que eu espero sim visitar a sua vila e ver o trabalho maravilhoso que vocês vêm fazendo lá. Mas para isso a gente tem que empreender uma luta árdua aqui, porque a última vez que eu fui me foi negado o direito de retorno, e a outros companheiros que estão aqui no auditório também. Direito de retorno não, na verdade a gente foi negado o direito de entrar, né? E Israel, que se diz tão democrático, né? Coloca as pessoas, dependendo das suas opiniões ou da sua ascendência, nessa situação, né? Então, como eu sou palestina, a mim foi negado o direito de entrar e visitar os familiares que vivem na Cisjordânia e circular livremente ali, né? E esse é um direito que nos assiste e nós vamos lutar por isso, e aí eu espero visitar Belém. Tá? Eu acredito piamente nisso, a nossa luta passa por isso também. Com relação a tudo que o Abdallah colocou aqui, ele colocou claramente a situação de apartheid que vive o povo palestino, né? E aí eu vou entrar diretamente na minha fala, né?
começando com uma citação da Naomi Klein, a jornalista Naomi Klein, no livro A Doutrina do Choque, que ela faz uma comparação entre o apartheid na África do Sul, que é o caso mais famoso que a gente conhece, que empreendeu uma luta em que a gente tem também se inspirado, que é a luta por boicotes. Isso derrubou o regime de apartheid, né, nos anos 90 ali. E então ela tem uma frase ali que eu acho que é bastante importante para a gente entender o regime que a gente está falando ali também. Em complemento a tudo que foi mostrado aqui pelo Abdallah, que a gente vê estradas exclusivas, impedimento do direito à livre circulação, à educação, à saúde, ao trabalho, os palestinos colocados em guetos, né? Então Abdallah mostrou muito claramente isso na sua fala, as vilas isoladas, cercadas por muros, 29 vilas e tal. Gaza sem ligação com a Cisjordânia, quer dizer, os palestinos divididos, quem está na Cisjordânia, se tiver um parente em Gaza, não pode visitar, né? Não, o palestino que mora em Ramallah, dependendo do documento ou da placa do carro, ele não pode ir para Jerusalém. Aliás, a maioria dos palestinos não pode, se quiser, por exemplo, rezar em Jerusalém, não pode, ou simplesmente ir para lá, ter esse direito, né, que assiste. Não pode, então tudo isso foi colocado aqui com muita propriedade. Eu vou abrir então a minha fala com essa fala da Naomi Klein. Já se tornou um lugar comum comparar os guetos militarizados de Gaza e da Cisjordânia, com seus muros de concreto, cercas eletrificadas e postos de controle, ao sistema do Bantustão na África do Sul, que retinha os negros nos guetos e exigia passes para autorizá-los a sair de lá. Aí, abre aspas, as leis e práticas de Israel nos territórios palestinos ocupados, sem dúvida, lembram aspectos do apartheid, disse em fevereiro de 2007 João Dugar, advogado sul-africano que trabalha para a ONU como relator especial de direitos humanos nos territórios palestinos. Aí Naomi continua. As semelhanças são grandes, mas há diferenças também. Os bantustões da África do Sul eram essencialmente acampamentos de trabalho, uma forma de manter os trabalhadores africanos sob estreita vigilância e controle, e forçá-los a trabalhar nas minas por baixos salários. Israel construiu um sistema destinado a fazer o oposto, impedir que os trabalhadores trabalhem com uma rede de amplas cercas de contenção para milhões de pessoas que foram classificadas como excedentes. Então esse é o caso dos palestinos. E aí se realiza, né, o plano sionista desde o seu início de conquista do trabalho e da terra. Isso tem um impulso a partir, depois de Oslo, né, pós-Oslo, entre 93 e 2000, que dobraram os assentamentos ali nos territórios ocupados palestinos. Veio uma migração muito forte de russos, que na verdade para eles importava de onde eles estavam indo, e não para onde eles estavam indo, porque eles não tinham ligação com a terra, e esses russos é que passaram a servir, principalmente esses russos, sobretudo, de mão de obra barata, e os palestinos foram totalmente descartados como mão de obra, né, e vem sendo cada vez mais. Então eles são mantidos em campos de concentração a céu aberto, como por exemplo é Gaza, né, com 1,5 milhão de palestinos ali, em 360 quilômetros quadrados apenas, a área mais densamente povoada do planeta, né, e numa situação em que nem mesmo como mão de obra barata eles têm sido colocados como serventia para a potência ocupante. Então, vou falar, então, o que nós podemos fazer? Primeiro, eu queria dizer que quem lucra com esse apartheid e quem perde, né? É importante dizer que o Estado de Israel lucra muito com essa situação, né? Como foi colocado aqui na fala da Baby, né? O Estado de Israel, 70% do que ele produz em arma destina-se à exportação. Ele é o quarto maior comerciante de armas do mundo. Então não há interesse nenhum pela paz, porque hoje ele é o local onde o mundo tem como referência o local para a compra de tecnologia de defesa, de segurança, enfim, tecnologia militar. O mundo tem como referência o Estado de Israel. Então ele lucra com essa situação, com a ocupação, com a opressão, com a humilhação diária dos palestinos e palestinas. A economia passa a ser, então, um contrapeso a alimentar esse cenário atual. E nós temos aqui, por exemplo, tem um dado que até a Naomi Klein traz, que as ações de empresas como a Elbit, né,
que é uma empresa que tem uma grande contribuição nos aparatos de segurança no muro e nos assentamentos, e que está instalada aqui no Brasil, em Porto Alegre, né, mais do que dobraram depois de 11 de setembro. Então, é um país que tem muitas ações de tecnologia, ganha muito nas bolsas de valores, com essas ações de tecnologia militar, né, tecnologia de defesa e segurança. E aí nós vamos entrar diretamente no que nós podemos fazer aqui no Brasil. O Brasil se coloca, né, nos dados de exportação de armas de 2005 a 2010 como o quinto maior importador de armas israelenses. Tem um relatório da ONG Palestina Stop the War, que a gente pode disponibilizar para vocês depois. Esse relatório foi traduzido por uma companheira nossa da Frente Uspiana, né? E se vocês tiverem interesse, a gente manda, vocês entrem em contato conosco, frentepalestina@yahoo.com.br. Esse relatório é muito completo sobre a contribuição do Brasil para a manutenção desse cenário ali na Palestina, né? Então, quando se fala do apoio do governo brasileiro nessa campanha do Estado palestino, o próprio relatório do Stop the War coloca que o Brasil vai ter que decidir e se colocar ou como um comprador de armas de Israel, né, ou como alguém que apoia legitimamente a luta do povo palestino. Não dá para ficar nessa situação, né? E hoje o que o Brasil tem feito é realmente firmar acordos militares na contramão do que acontece no mundo. Inclusive, onde na Europa, por exemplo, cresceu bastante a campanha de boicotes. A Baby falou aqui da campanha de BDS, é o que a gente está buscando emplacar aqui no Brasil. Na Europa cresceu bastante, tem várias universidades europeias rompendo acordos de cooperação e intercâmbio. O governo da Noruega desinvestiu em acordos com o Estado de Israel e nós vimos na contramão disso tudo, né, no nosso governo. Então, o Brasil se coloca, como eu falei, como o quinto maior importador de armas israelenses. Assinou um acordo de cooperação e segurança com Israel no final de 2010, em novembro de 2010, justamente para facilitar esse trâmite, né, da compra de armas. Essas armas que são testadas nos laboratórios humanos que se tornaram os palestinos. Foram testados os veículos aéreos não tripulados, que é a EUBIT, que eu já citei, que tem instalado uma fábrica em Porto Alegre, é fabricante. Veículos aéreos não tripulados foram testados sobre a população de Gaza no massacre do fim de 2008 e início de 2009, por exemplo. Então, esses acordos também são jogar uma bomba sobre o povo palestino. As Forças Armadas Brasileiras abriram um escritório em Tel Aviv, também nessa ideia de facilitar esse trâmite, essa compra, né? Tem havido envios de delegações daqui para lá e de lá para cá, né? Eles estão de olho, inclusive, na Copa do Mundo de 2014, nas Olimpíadas de 2016, buscando justamente entrar fortemente com essa tecnologia de defesa e segurança aqui no Brasil. Tem uma feira de armas que acontece no Rio de Janeiro, que tem uma boa parte dos expositores são empresas israelenses. Isso tudo, então, como eu falei, vai na contramão da luta palestina. Inclusive, no próprio relatório do Stop the War é colocado que autoridades brasileiras teriam afirmado que nesses encontros que são promovidos com empresas israelenses, nesses convites de delegações que vêm para o Brasil para vender a sua tecnologia militar, eles recebem, o próprio governo brasileiro tem feito a ponte com governos da América Latina e tem convidado governos de outros países para que venham também assistir a essa exposição aí da tecnologia militar. Então, o Brasil se torna a porta de entrada da indústria armamentícia de Israel na América Latina. Bom, e aí ele tem, como eu comentei, algumas empresas instaladas aqui, como a EUBIT, né? Tem outras que têm ações que estão sendo compradas por empresas israelenses, tudo isso é detalhado nesse relatório, né? A empresa Taurus, em Porto Alegre, teve autorização para desenvolver para montar um rifle israelense aqui, né, na sua própria empresa. E então tudo isso nós precisamos pressionar, né, e exigir do governo brasileiro que se interrompa imediatamente, a ruptura imediata desses acordos militares. Então, o primeiro
convite que eu queria fazer para vocês é esse, que a gente pressione o governo brasileiro a romper esses acordos militares, né? Que isso é o que nós podemos fazer de concreto aqui e apoiar a campanha internacional mais importante que existe a partir de um chamado da sociedade civil palestina, que é a campanha de boicotes, desinvestimento e sanções ao apartheid de Israel. Essa campanha, ela diz claramente a que veio, né, e ela coloca que se implementem essas ações contra o apartheid até que os direitos fundamentais do povo palestino e a lei internacional sejam cumpridos, né? Então tem como metas o fim imediato da ocupação militar e colonização de terras árabes e a derrubada do muro do apartheid. Nós estamos justamente na Semana Mundial contra o Muro do Apartheid. Direitos iguais a todos os habitantes da Palestina, respeito ao direito de retorno. Essas são reivindicações aí do movimento internacional de BDS, ao qual nós fazemos parte e queremos que vocês também. Bom, tem outras questões que nós queremos colocar, exigir nas nossas universidades que essas universidades não abram espaço, né, através de acordos de cooperação e intercâmbio para Israel, né? Somente assim a gente pode pressionar o Estado de Israel a mudar essa situação, né, e se realiza, e pode ter a justiça, né, essa é uma questão de justiça ali na Palestina. A USP tem 15 acordos em diversas faculdades, né, nos últimos 4 anos pegou 15 acordos de cooperação e intercâmbio com Israel, com universidades israelenses, inclusive uma delas, a universidade que é no maior assentamento, um dos maiores assentamentos na Cisjordânia. Isso é um absurdo, né? E a gente tem que se posicionar contra e pressionar e denunciar esse estado de coisas. A PUC aqui recentemente recebeu o ministro da Suprema Corte de Israel, que fez uma palestra aqui, mostrando bem qual é a visão do sionismo, né? Uma visão de que os palestinos são desumanos, não são humanos. E aí a gente apresentou uma carta à Frente em Defesa do Povo Palestino, juntamente com a Associação dos Professores da PUC, apresentou uma carta aberta ao reitor da PUC, colocando claramente quais são as questões e os limites para esse tipo de abertura na universidade e colocando que isso é apoiar o apartheid de Israel. Então, a gente pede que vocês também pressionem a partir da faculdade, como estudantes, né, a que isso não aconteça, né, a que não se dê espaço para esse tipo de ação que apoia a barbárie que é cometida contra o povo palestino diariamente. Por fim, eu quero falar para vocês como consumidores, né, que a gente elegeu, né, como parte da campanha aqui no Brasil, a gente lançou a campanha nacional de boicotes ao apartheid de Israel, inclusive com grande felicidade eu vi na palestra da Abdala, né, o lançamento da nossa campanha ali na foto, né, pessoal bonito aqui na foto, né, então a gente elegeu como símbolo dessa campanha aqui no Brasil a empresa Café Três Corações, né, que tem 50% das suas ações, a maior parte das suas ações compradas pela israelense Strauss Coffee, que fornece inclusive equipamentos de lazer, né, para o exército de Israel, né, e apoia, essa é uma denúncia das organizações palestinas, de que no site em hebraico, ali da Strauss Coffee, está claro o apoio à ocupação na Palestina. Então, esse é um papel como consumidores e consumidoras que a gente pode exercer aqui no Brasil, não consumir nenhum produto, Fino Grão, Café Três Corações, Santa Clara Alimentos, que são dessa rede aí da Strauss Coffee, tá? Vamos buscar outros produtos, né? O Brasil, que já foi conhecido como país do café, hoje está nas mãos, né, da Sara Lee, que é estadunidense, em parte, e dessa israelense que entra para competir, né, com a Sara Lee, com a estadunidense, né, que é a Strauss Coffee. Vamos buscar o produto nacional aqui, tá bom? Então eu agradeço imensamente e a gente se coloca aberto aqui para o debate, né? E é isso, muito obrigada, né? Obrigada por me permitirem eu dividir a mesa com vocês aqui.